Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro da nossa série Carreira e Empreendedorismo. E hoje o tema é fantástico, né? Falando um pouquinho de comunicação. Durante os vários encontros que nós tivemos aqui, vários profissionais de gestão de projetos, de tecnologia, sempre tocaram nesse assunto de comunicação, que se você quisesse crescer na carreira, você tem que ter uma boa comunicação. Então, o tema hoje é focado para vocês aí que estão de olho em melhorar a comunicação de vocês, tá bom? Mas antes eu vou dar alguns recadinhos aqui, lembrando que no final desse encontro tem pessoas que vão estar assistindo pelo LinkedIn, outras pessoas vão estar assistindo pelo Facebook, Instagram, Twitch, onde mais? Cadê? Basicamente esses. Então, assim, se você quiser o certificado de participação deste encontro, na tela tem o QR Code, né, digitaledu.com.br, basta você entrar na plataforma, fazer um cadastro gratuito, acessar a transmissão da plataforma. No final, nós vamos compartilhar no chat com vocês um link. Esse link você vai poder corrigir o seu nome. A gente fala corrigir o nome porque muitas pessoas fazem cadastro nas plataformas com primeiro e último nome, primeiro nome e a primeira letra do segundo nome, mas no certificado é interessante sair com o nome completo, né? Então você vai ter a oportunidade de preencher se for a primeira vez que você está emitindo o certificado aqui na Digital Edu. A partir da próxima live, né? Lembrando que nós temos lives diárias, a partir da próxima live, quando você clicar nesse link, já vai sair o seu nome preenchido e travado, ok? E todo o certificado, todos eles, têm um QR Code de validação. Então, se você levar na sua instituição de ensino, se você levar na sua empresa para comprovar alguma hora que você precise, horas complementares, por exemplo, a faculdade pode entrar no QR Code, colocar o códigozinho ali e verificar se aquele certificado é verdadeiro ou não, tá? Então, bem interessante. Então, todos os certificados nossos são dessa maneira. E também no sábado, quando nós fecharemos as transmissões de 2024 e voltaremos só no dia 6, vamos ficar aí 2 semaninhas praticamente de recesso para vocês aí, tá? Você pode clicar na parte superior, assim que a gente acabar aqui, vai ter um sorteio, né? Desculpa, deixa eu só corrigir aqui, vamos lá, voltando a chave aqui. No sábado, no fechamento das lives 2024, vai ter um sorteio de 3 livros. Uma pessoa só vai ganhar os 3 livros, olha que bacana. Então, para participar do sorteio, você vai clicar em sorteios que está no menu aqui dessa página que você está acessando da plataforma. E lá tem as instruções. Combinado? Lembrando que durante o nosso bate-papo de hoje, pode ir colocando as suas perguntas, colocando o seu comentário, que no final nós faremos as perguntas para a nossa convidada especial, que agora eu quero chamá-la aqui no palco. Quero chamar no palco Fernanda de Moraes. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Wagner. Que alegria participar dessa live. Tão bom falar de um assunto tão importante no nosso dia a dia, já que a nossa comunicação nos traz mais oportunidades, nos traz mais visibilidade, nos traz melhores relacionamentos pessoais, profissionais. Então, muito obrigada pelo convite e agradeço também a presença de cada um que está aqui conosco. Maravilha, Fernando. O prazer é tudo nosso. Não é a primeira vez que a Fernanda está com a gente aqui. Já teve algumas lives mais no início do ano e também participou com a gente aqui em Araxá de um evento presencial. Já tem um tempinho. Olha, bem bom, faz né? tempo, hein? Será que já chegou uma década? Acho que está por perto ali. Tá por perto, viu, Fernanda? Ô, gente, é o seguinte, antes de a gente começar aqui, vou fazer o seguinte, eu vou perguntar para a Fernanda, que é a perguntinha básica. Quem é Fernanda de Moraes? Fernanda de Moraes é uma apaixonada por comunicação e uma profissional que jamais pensou em trabalhar com a comunicação. Isso é muito curioso, porque nossa vida vai mudando ali os nossos sonhos. Muitas vezes a gente fica ali focado num sonho, porque eu quero isso para a minha vida, e a vida vai mostrando que não é aquilo melhor que ela que tem reservado ali para a nossa carreira, e que bom que muita coisa aconteceu na minha vida e me trouxe até a comunicação.
Fernanda sempre foi uma adolescente, uma criança, uma adolescente bastante tímida, bastante reservada, por isso sempre fugi de falar em público, sempre fugi de apresentações. Na escola era aquela que segurava a cartolina, que escrevia na cartolina, que fazia pesquisa, mas jamais falar em público. Sempre fugia dessa missão porque eu me achava assim, puxa, os holofotes vão estar em mim, vou ficar nervosa, e se eu errar alguma coisa, e se eu gaguejar, e sempre fugir dessas situações de comunicação em público, até em casa. Eu lembro que a minha mãe sempre pedia assim, vai até a padaria, compra uns pãezinhos aqui pra gente. Eu fugia porque eu pensava, vou falar o quê pro padeiro? Bom dia, senhor padeiro, por favor, meia dúzia de pãezinhos, coisas básicas do nosso dia a dia que a gente simplesmente fala. Eu ficava pensando demais e ficava com vergonha de falar e fugia dessas situações. Até que, durante a adolescência, eu comecei a participar de um coral da igreja, do grupo de música da igreja, comecei a cantar, e assim, estava numa certa evidência, mas junto com outras pessoas, então eu não me sentia tão intimidada, porque eu não precisava ficar falando sozinha na frente dos outros, na frente do público. E nessa mesma época, uma amiga, uma grande amiga, ela teve um problema de voz. Ela começou a ficar muito rouca, a voz dela falhando, e ela começou a fazer um tratamento com uma fonoaudióloga. E eu lembro que na época, eu tinha 16, 17 anos, já pensando assim, qual faculdade que eu vou fazer? Eu pensava, vou fazer faculdade de música. Eu gosto muito de música, toco piano, toco violão, de repente é uma carreira que eu vou gostar bastante, ou de repente pediatra, porque sempre gostei muito de criança. E essa minha amiga disse isso, Fê, tô fazendo fono, super legal, tudo a ver com você, porque a fono faz exercícios de voz, olha como minha voz melhorou. Eu não conhecia muito, porque geralmente associava fono com as crianças que falam errado. Comecei a pesquisar sobre a profissão e me encantei quando eu descobri que existem cantores, na época existiam cantores, hoje ainda existem, que tem a fonoaudióloga, que acompanha nos ensaios, acompanha antes do show, faz exercício. Aqui todo mundo já deve ter visto a fono da Ivete Sangalo, que antes de entrar no trio elétrico está lá com ela, fazendo exercício, inalação, uma série de coisas, e eu quis ser essa fonoaudióloga. Já sei, vou ser a fonoaudióloga dos cantores, porque eu já uso os exercícios para mim, para eu melhorar a minha voz, e também para ajudar outras pessoas nos bastidores. E lembro que prestei vestibular, passei em algumas faculdades e esqueci de um detalhe importante, Wagner, que na faculdade nós precisamos falar em público, precisamos fazer apresentações de trabalho, TCC, seminário e, mais uma vez, aquele tormento na minha vida. E cada vez que tinha uma apresentação, a mesma coisa. Eu era que pesquisava tudo, que montava apresentação no PowerPoint, mas jamais falava na frente das pessoas. E consegui lidando com essa situação em todos os anos da faculdade, até que no último ano, uma professora disse o seguinte para mim: Fernanda, se você não começar a falar mais na aula por iniciativa própria e não quando eu pergunto só, eu vou ter que reprovar você nessa disciplina. E era uma disciplina de atendimento, a gente atendia os pacientes, aí chegava na sala, precisava contar, eu fiz esse exercício, aquele exercício, para ver se era a melhor conduta, ter a opinião das colegas, da professora, e eu não falava nada. Eu só falava quando a professora falava, e o seu caso, Fernanda? Eu contava meu caso ali, suando frio, né, aquela taquicardia, e conseguia falar. E ela disse isso para mim, e isso acabou com a minha vida, Wagner. Porque eu chegava em casa, eu chorava, ficava arrasada, assim, como que a professora quer me reprovar porque eu não falo? E ela dizia, um absurdo, uma fonoaudióloga, profissional da comunicação que tem vergonha, isso não pode acontecer. Até que na disciplina dela surgiu uma oportunidade de eu apresentar um trabalho que era individual, aconteceria no anfiteatro da faculdade e para um público, reitoria, convidados, um público grande. E eu lembro que eu pensei assim, nossa, e agora, né? Ou eu não vou e tiro zero, ou eu encaro essa e tento melhorar a minha apresentação, tento me desenvolver mais. E que bom que eu escolhi a segunda opção. E o tema que caiu para mim foi o meu tema que eu mais gostava, que era a voz cantada. E eu lembro que eu me preparei demais para essa apresentação. Eu escrevi tudo que eu ia falar, eu treinei na frente do espelho, eu fiz um PowerPoint super diferenciado assim para a época, porque era muito comum as pessoas copiarem do Word, colarem no PowerPoint. Eu lembro que eu coloquei palavras-chave, coloquei imagens, metáforas, áudios das vozes antes do exercício, depois do exercício, para todo mundo observar a diferença depois do exercício. Inovei na apresentação, treinei muito, e chegou o dia da apresentação e, claro, taquicardia,
respiração ofegante, mão suando frio, você não sabe o que fazer com a mão, não sabe para onde olhar, é um terror, né? Para quem já sentiu isso alguma vez, sabe muito bem qual que é essa sensação. E apresentei, terminei a apresentação, aquela sensação de que alívio, né? Terminei, graças a Deus, estou livre dessa agora. E nisso a minha professora veio até o meu encontro e disse assim, Fernanda, com uma expressão bem brava, assim, bem séria. E eu disse assim, o que, professora? Você arrasou nessa apresentação, como você fala bem público. Você estava escondendo o ouro da gente? E nisso as minhas amigas também chegaram, Fê, foi a melhor apresentação de todo o evento. E eu pensei, mas sério, vocês estão falando de verdade? Porque não foi isso que eu senti, né? Mas elas perceberam isso. E desde então, eu comecei a notar o seguinte, que a comunicação é uma habilidade que eu poderia desenvolver se eu treinasse, se eu aprendesse técnicas, se eu me preparasse, eu poderia ser uma boa comunicadora, tão boa quanto aquelas outras pessoas que eu também admiravam quando subiam no palco. E depois disso, eu terminei a faculdade, eu comecei a dar treinamentos corporativos, que também foi um desafio, porque eu tinha que falar em público. Até lembro de um feedback de uma professora num dos primeiros treinamentos que eu dei num banco aqui em São Paulo. Eu fiquei atrás da mesa, assim, todo mundo sentado, participando ali do treinamento, e eu ministrando o treinamento em pé, atrás da mesa, assim, meio que travada. E a professora disse assim, olha, que estava me acompanhando, disse assim, Fernanda, você tem que sair de trás da mesa, ir para frente das pessoas, usar seu corpo. Aí, nisso, eu comecei a pegar um pouco mais de facilidade, nisso... Fiz especialização em comunicação, em voz, fiz o mestrado, tirei uma série de certificações, comecei a estudar muito sobre a comunicação, sobre a oratória, e até que comecei a falar em público mesmo, ser convidada para diversos eventos, aí abri a minha empresa, que hoje já tem mais de 18 anos, já tem maioridade aqui, que é a Voice Care Treinamentos e Palestras, e olha que interessante, para onde a vida me levou. Para um lugar que eu jamais imaginei que eu ocuparia, que eu jamais imaginei que eu pudesse ser feliz. E hoje, quem é o público-alvo da Voice Care? São muitas empresas nacionais, multinacionais, pessoas físicas, porque todo mundo precisa ter uma boa comunicação. Você que trabalha com gerenciamento de projetos, você que atua apresentando propostas, você que trabalha na área comercial, não importa qual é a área, o médico, o advogado, todo mundo precisa ter uma comunicação de excelência, que sai daquele estado mediano, porque ninguém quer mais um profissional nota 7. Nota 7 é commodity. Tenho clientes nota 7, um salário nota 7, uma vida nota 7. Tá bom assim, mas será que tá bom mesmo? Se você melhorar a sua comunicação, certamente você garante que vai atingir muito mais oportunidades, vai aproveitar mais essas oportunidades. E desde então, hoje eu sou uma apaixonada pela comunicação, trabalho com pessoas que já falam muito bem e que desejam desempenhar melhor ainda em apresentações, em reuniões, em palestras, no digital, nas videoconferências, em diversos contextos em que a comunicação é a premissa do sucesso, é a premissa dos resultados que nós tanto gostamos. Por isso que eu sou uma apaixonada. Falei, contei tudo isso, Wagner, para dizer que hoje eu sou uma apaixonada pela comunicação. Eu amo ver as pessoas falando, eu amo saber as histórias e aprender com as histórias das pessoas, como isso é extremamente válido. E principalmente você vê aquela pessoa que fica com frio na barriga, que não sabe nem por onde começar uma apresentação e que quando conhece as técnicas, quando conhece o que falar, como ter uma presença de palco, e a pessoa sai tão satisfeita, porque assim, nossa, esses dias até um mentorado, que é da área do segmento de agro, ele fez uma apresentação e assim, super nervoso, porque não está muito acostumado, falou na convenção da empresa, e nós treinamos muito essa apresentação, e ele saiu dizendo assim, Fernanda, gostei do negócio. Acho que agora eu estou apaixonado pelo palco. E é exatamente isso, porque a partir do momento que você vê que você pode ser um canal de boas notícias, de informações relevantes para as pessoas, de transformação, você se apaixona pelo palco. Por isso já fica até a primeira recomendação aqui, tá, Wagner? Nunca negue um palco. Se alguém na sua empresa, alguém no seu escritório convidou você para o palco eu digo, pode ser a reunião, pode ser uma apresentação pequena para poucas pessoas, não negue. Essa é uma grande oportunidade que você tem de mostrar o que você sabe. Porque hoje a gente investe muito em cursos técnicos, em certificações, MBA, que são muito bem-vindos, extremamente relevantes e importantes. Só que se eu não souber
vender tudo isso para as pessoas na hora que eu me comunico, de nada vale, eu guardo aquele conhecimento para mim. Assim, a Fernanda é educada, mas se eu não mostrar a minha educação para você, você jamais vai saber que eu sou uma pessoa educada. E esse como faz completa diferença. Todo mundo pode falar bem. Se eu tinha dificuldade, eu consegui superar e hoje tenho a empresa, dou aula em 3 MBAs da área financeira, dou aula em pós-graduação de Minas. E olha, se eu conseguir, você também consegue. Maravilha, Fernanda. Excelente. Assim, eu me identifiquei muito com o seu início ali, né? Porque eu também era uma pessoa muito tímida. Muitas pessoas falam: olha, Wagner, como é que você hoje é professor, tá fazendo live? Muito assim, eu fui começar a sair, começar a fazer as minhas sociais com 18 anos de idade, com 18 anos de idade. Nossa! Então, assim, começou junto, da mesma forma que você comentou, né? Eu toco saxofone. Ah, que legal! Inclusive, sábado agora, na live de fechamento, nós vamos fazer um showzinho Olha, aqui ao vivo, que chique! Né? Então, eu comecei com a banda também. Então, a música me ajudou muito. Eu comecei lá atrás no palco, eu ficava escondidinho. Depois de um tempo, eu já estava na frente, pulando. Assim, um tempo assim, alguns anos, né? Porque eu precisei fazer terapia também, porque tem outras coisas envolvidas no meu caso. É tudo bem-vindo, né? Tudo que a gente puder que nos ajude a sentir mais confiança, mais segurança, é muito bem-vindo. Sim. E assim, a prática, foi o que a Fernanda falou, gente. Não negue. A partir do momento que você se desafia, mesmo que você gagueje no primeiro dia, primeira vez, não tem problema, sabe por quê? Exatamente. Porque essa primeira vez vai ser o diferencial. Com você certeza. Vai poder, né? Você vai poder ver ali o que melhorar, como melhorar, o que você pode fazer diferente. E depois, na segunda vez, às vezes a gagueira acaba. Agora, uma coisa para ficar claro: o calafrio sempre vai ter, não importa o seu grau aí de palestra, né? Quanto tempo você faz. Mas o calafrio interno, sempre antes ali você tem dá uma respirada, né? Muito bem-vindo. Até minha mãe dizia o seguinte: mas você está quase se aposentando de palestra e continua ficando nervosa, continua ficando ali não dorme direito. Você, que bom, né? Que eu continuo desse jeito. E é exatamente essa a intenção, porque cada público é um público, cada oportunidade é completamente diferente da outra, mesmo que o assunto seja o mesmo. A forma muda completamente, a gente precisa se preparar para todas essas oportunidades. É isso aí. E o seguinte, a primeira pergunta que eu queria fazer, Fernanda, é como você enxerga a relação entre a comunicação e a criação de uma marca pessoal? A nossa marca pessoal, ela carrega toda a nossa comunicação, toda a nossa experiência, todos os benefícios, a missão, o propósito, e tudo isso nós expressamos por meio da nossa comunicação. E a comunicação, quando eu digo, até as pessoas ficam, tá, mas o que é comunicação, né? Quando eu falo, são as palavras que eu escolho? Também. Segundo o dicionário, comunicar significa tornar algo comum. Eu tenho uma ideia, eu quero que você conheça essa ideia, eu expresso, não só com as palavras, eu expresso com o tom da minha voz, eu expresso com a velocidade que eu uso para falar, eu expresso com o volume que eu utilizo também para trazer essa informação, eu expresso com a minha linguagem corporal, com o meu olhar, com os gestos, com a minha postura, com os meneios de cabeça. Cada detalhe compõe a nossa marca pessoal, ou seja, tudo comunica. Imagina eu começar esse bate-papo super bacana aqui com o Wagner, com você que está aqui assistindo a live, falando assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque é uma live bem interessante, eu estou bem animada com esse bate-papo aqui. E você já iria pensar assim, acho que a Fernanda tá meio desanimada, né? Tá meio triste, ou tá um pouco mais tímida, não tá tão à vontade de falar. Ou se eu falo com a voz muito fina, que acaba chamando mais a atenção das pessoas do que o meu assunto. Ou ainda se eu falo muito devagar, porque eu sou uma pessoa muito zen, aí todo mundo vai dormir.
dormir, né? 8 da noite, ninguém vai aguentar assistir essa live, vão nos abandonar aqui. O Fraga eu sei que vai ficar comigo até o fim, porque ele é educado, mas muita gente vai embora. Ou se eu falo rápido demais, se eu começo a acelerar e falar rápido jeito, depois você não tá entendendo mais o que eu tô falando. Eu fico nervoso, porque eu não paro nem pra respirar, vem nervoso, eu tentar pular, você fica nervoso, meu Deus, eu não tô entendendo mais o que ela tá falando, é muito confuso. E olha como eu vou trazendo até uma certa angústia, uma ansiedade para você que está assistindo, que já sente todas essas reações negativas, até de falta de ar. Ou seja, cada detalhe comunica. Você numa videoconferência, imagina, você que está assistindo aqui essa live, e você começa a sua videoconferência assim, então, pessoal, a gente tem que estar bem motivado aqui, né, durante essa apresentação agora da convenção que vai acontecer, porque é muito relevante aqui para a nossa empresa, para o nosso time. Peraí, é relevante animar, motivar, e a sua expressão corporal, ela está sendo completamente contraditória, porque o corpo também comunica informações. Você que faz videoconferência, precisa usar gestos, precisa expressar com o olhar, precisa expressar com o seu corpo. Cada detalhe compõe a nossa marca pessoal. E quando eu tenho um controle, uma intencionalidade, eu sei o que fazer com o corpo, eu sei como variar a minha voz, eu sei como argumentar, desenvolver um assunto, porque esse é um outro ponto extremamente relevante na nossa marca pessoal. Como você começa uma conversa? Você tem facilidade de puxar assuntos com desconhecidos? Você sabe ouvir? Ou você é aquela pessoa que mais fala do que escuta? Sabe, que desinvesta a falar e a outra pessoa não consegue nem... Ela até puxa o ar para tentar completar ali alguma coisa, ilustrar, trazer algum exemplo, mas você não deixa, porque só você que fala. Isso é muito deselegante, muito desagradável e é péssimo para a nossa imagem pessoal. Ou seja, cada detalhe comunica informações e compõe uma boa imagem profissional, o que melhore muito os nossos relacionamentos profissionais. Maravilha, Fernanda. É isso aí, gente. Ó, vai anotando aí, tenha sempre um caderninho com você nos nossos encontros, hein? Porque saem insights maravilhosos aqui, ok? A comunicação estratégica. Vamos lá. Ok? O que é uma comunicação estratégica e por que ela é tão essencial para quem deseja crescer na carreira? Com certeza. É o que eu estava até comentando sobre a intencionalidade. Quando a gente pensa em estratégia, eu penso num processo para atingir determinado resultado. Não significa que uma pessoa que tem facilidade em falar, que não tem vergonha, não significa que ela tenha uma comunicação estratégica. A comunicação estratégica é falar de maneira clara, não criar dúvidas para o ouvinte, é ser assertivo. E o que é ser assertivo? É diferente de ser agressivo ou ser passivo. É aquela pessoa que sabe o tom certo, o momento certo de falar, que fala, que verbaliza, porque muitas vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. E também é intencional. E tudo isso para quê? Para eu conseguir influenciar, para eu conseguir engajar as pessoas, para eu conseguir inspirar o meu time. E isso é ter estratégia. É muito mais do que falar bem. É o uso consciente desses recursos que eu acabei de comentar, da velocidade de fala, da maneira que você vai organizar o seu discurso. Você é organizado para falar? É objetivo? É uma pessoa mais prolixa? Porque o prolixo traz muitas informações, às vezes que são desnecessárias, às vezes que não são do interesse do ouvinte, só que naquela intenção de querer tirar dúvidas, de eliminar qualquer brecha, qualquer objeção, você fala e detalha, rodeia, e o seu público, o seu time, deixa de prestar atenção em você. É ter noção disso, de ter uma comunicação mais planejada, mais organizada e ser intencional até na linguagem corporal, na maneira como você vai se posicionar perante as pessoas. Que ótimo. Então, assim, eu mesmo, quando eu comecei na minha carreira, comecei não, até bem tempo depois, como eu tinha um pouco da timidez grande, eu chegava, às vezes, para conversar com as pessoas, com o ombro caído, assim, meio com vergonha, chegava na porta, botava a mão na porta, assim, falava assim, você tem um minutinho aí? Olha! Então, assim, é uma forma, as pessoas não davam tanto valor. A partir do momento que eu comecei a chegar com uma postura mais ereta, falei assim, eu tô precisando conversar com você um assunto, você
podemos fazer agora ou você quer um outro horário? Mudou Sim. completamente a percepção das pessoas, a recepção delas perante ao assunto que eu estava trazendo, né? Uhum. Então, eu vejo assim, eu vi na prática muito sobre isso. E faz E total sentido, que é a maneira que você se posiciona perante as pessoas. Eu não sim, posso ser aquele passivo que simplesmente vai ouvindo e depois vai para casa e pensa, por que eu não falei aquilo na reunião? Devia ter falado, puxa vida, e fica se massacrando depois sim. porque não fez o comentário. Ou o contrário, aquela pessoa que às vezes fala demais, que não tem papas na língua, não tem filtro e fala mesmo, e muitas vezes pode ser mal interpretado pelo time. Às vezes você tem uma intenção ali de até colaborar, contribuir, só que o jeito que você fala é muito agressivo. E isso distancia as pessoas também. Sim, isso é importante as pessoas também. Você vê alguma ligação? Porque, vamos lá, vamos sair do protocolo aqui. Existe a inteligência emocional, ok? Uhum. Sim. Onde a pessoa ela não se conhece, tá? E em certos momentos ela perde a estribeira ali e comunicação não existe mais. Uhum, com certeza. Qual a relação? Existe alguma relação de algumas práticas da comunicação que ajudam as pessoas nesses momentos, Fernanda? É uma pergunta Com meio louca. certeza. Sim, não, não é louca não, faz total sentido, porque a comunicação, ela está totalmente atrelada às nossas emoções. Quando eu Uhum, tenho controle emocional, eu consigo ser mais assertiva na comunicação. Eu presto mais atenção nesses detalhes da voz, da maneira que eu organizo as ideias, dessa imagem que eu quero transmitir. E quando eu não tenho tanto controle emocional, sai. Ai, já falei, puxa, não queria ter magoado fulano e agora já foi. Ou seja, é fundamental que eu trabalhe primeiro a minha comunicação interna, eu comigo mesmo. Porque se eu vou para uma reunião, por exemplo, já imaginando, vamos supor que eu vou receber um feedback nessa reunião, e eu sei que o meu líder vai trazer um ponto negativo, um ponto que eu preciso melhorar, que eu preciso desempenhar melhor, e 9 pontos positivos. Só que eu já saio de casa assim, eu tenho certeza que ele vai falar aquilo. Nossa, não acredito. Né? Puxa, mas que droga, né? Será que isso é tão difícil para mim? Não vou melhorar nunca. E ele vai falar isso outra vez. Você só sai falando do negativo. E aí você chega lá, escuta um negativo e 9 positivos. Mas o que vai ficar mais forte para a pessoa? O negativo, porque ela já está predisposta a escutar mais aquilo. Sabe aquela história de enxergar o copo, a parte cheia ou a parte vazia do copo? Quando eu só enxergo a parte vazia, eu fico, porque eu tenho só isso de água. Vou ficar com sede já já e não vai ter mais água. Que droga, só pessimismo. Agora você enxerga assim, olha que legal, eu tenho mais da metade ainda do copo com água. Vai ser suficiente até o final dessa live, que essa água tá maravilhosa. Ou seja, tudo depende da perspectiva. E isso impacta na nossa comunicação. Isso impacta naquela pessoa que é reclamona, que fica só se queixando o tempo todo, que enxerga tudo como um problema, que tudo é difícil. Ou aquela pessoa que enxerga o problema como um desafio, tá? Não é fácil, mas a gente vai conseguir. Vamos lá, juntos, quem aqui tem ideias, vamos fazer um briefing e vai tentando encontrar formas de solucionar aquelas questões. Então, a emoção é extremamente relevante, é muito importante que tenha esse apoio até psicológico, muitas vezes, para que isso fortaleça a minha comunicação, fortaleça a minha autoestima e assim eu consiga, tecnicamente, me comunicar melhor. maravilha. Eu fiz essa pergunta aí porque eu vejo muitas pessoas perderem totalmente, se comunicam bem em Sim. em momentos oportunos, normais, mas que em certos momentos parece que é outra pessoa e ela acaba não se expondo, comunicando da forma mais correta, Com fazendo com certeza. que coisas aconteçam. Aí vamos ir um pouquinho para o lado da liderança, tá? Quais Uhum. habilidades de comunicação, porque tem várias, Sim. você considera mais importante para um líder em ambiente corporativo? A primeira habilidade que eu acredito que é a premissa da boa liderança é a escuta empática.
Eu preciso saber escutar as pessoas. Por mais que eu tenha experiência, por mais que eu tenha know-how, por mais que eu esteja 20 anos em cargos de liderança, já conheça muito bem a empresa, o negócio, eu preciso escutar ativamente as pessoas. E é tão interessante que a gente vê vários casos assim, por exemplo, da CIMED, aquele laboratório CIMED, que quem aparece mais ali é o João Adib, a irmã, que é a Carla CIMED, e a gente ouve as histórias assim do João, que pega o helicóptero e vai até a cidadezinha do interior da Bahia para sentar ali na farmácia e conversar com o dono da farmácia, que é o seu João, que tem 3 farmácias ali no bairro, para saber quais são as necessidades, para saber quais são as queixas, para saber o que está funcionando, o que não está funcionando. Para quê? Para que ele melhore o negócio. E a gente, no nosso dia a dia, às vezes não tem paciência de escutar um liderado, de escutar uma pessoa do time, porque já começa muitas vezes até a rotular. Porque aquele lá já vem querer trazer picuinha, ou já vem querer aparecer aqui na reunião, e já começa a rotular e não abre esse canal de escuta. E com isso vai só dificultando as coisas, o gerenciamento dos negócios, os resultados. Por isso que escutar ativamente é ouro. Até a nossa avó já dizia, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca só, provavelmente para escutar o dobro que falar. E é difícil a gente escutar hoje em dia, Wagner, porque é um turbilhão de coisas na mente, a gente já começa a pensar, a construir a nossa resposta antes de escutar a pessoa. Já que eu vou responder isso, ele vai ver só, porque agora eu vou contar essa outra história, e eu também vou contribuir com aquilo outro, e não consegue escutar, terminar a linha de raciocínio. E muitas vezes também começa a pensar, porque eu tenho aquela conta para pagar, depois eu tenho aquela outra reunião quando eu terminar dessa, né? E não escuta ativamente. Então é um treino que a gente pode até começar na nossa casa, porque em casa a gente acaba também não escutando tanto, né? Porque pega o celular, aí vai dar aquela zapiada, dá uma olhadinha no e-mail, aquele atualizar, enquanto tá lá filho falando, marido falando, esposa falando, e acaba não dando a atenção devida, a qualidade naquele momento. E saber estar presente está cada vez mais desafiador, porque a gente sempre está em outro lugar. Ou está lá no passado, remoendo coisas, ou está lá no futuro, ansioso pelo aquilo que você nem sabe que vai acontecer daqui a um segundo, e no presente não aproveita. E até nessa época que a gente está chegando agora, que é um momento, né? A gente está falando aqui da liderança, mas é o momento do Natal, que é um momento também de nós sermos líderes nessa situação do Natal. Como? Estando presente, sabendo fazer boas perguntas, que é uma outra habilidade da liderança. Não é só escutar. Uma das habilidades dos bons ouvintes é saber fazer perguntas inteligentes. Não é só acenar com a cabeça, falar aham, ou saber até reproduzir o que foi dito para uma terceira pessoa, mas é realmente se interessar, fazer perguntas para ter mais informações, mais detalhes. E é tão curioso isso, porque às vezes a gente conversa com uma pessoa e você quase não fala. A pessoa fala e conta um monte de história. E o simples fato de você estar lá, presente, escutando, depois a pessoa, ai, obrigada, viu, Wagner? Adorei conversar com você. Como você é gente boa e você não comentou quase nada. Você só estava lhe dando atenção. Essa atenção, ela é ouro. E fazer perguntas mostrando que você tem interesse de saber mais, de entender por que aquilo aconteceu, de como foi aquela experiência na vida dela, a pessoa se sente extremamente valorizada, reconhecida. E não é para fazer isso assim como um robô, né? Não é essa a intenção, mas que sirva como aprendizado, porque essas histórias que as pessoas nos contam servem de inspiração, de motivação. Às vezes uma história ruim, de fracasso que você puxa, vai também ficar cuidadoso naquele contexto. Então tudo é muito válido, começando primeiro pela empatia, pela escuta, na sequência trazendo perguntas que sejam pertinentes, que mostrem realmente que você está atento, que você está realmente preocupado com aquilo que está sendo dito. Outra habilidade importantíssima da comunicação é o storytelling, é saber contar boas histórias. Quem conta boas histórias já sai na frente de um monte de outros profissionais. Porque às vezes, principalmente quem é mais aí da área de exatas, traz muitos números, estatísticas, dados, planilhas, que são muito válidos, claro, só que só número não conecta as pessoas.
torna a sua reunião muito fria, torna a sua apresentação mais seca. E quando você inclui uma história, que pode ser um case de sucesso, pode ser um case de insucesso, que também serve de aprendizado, pode ser uma história pessoal, pode ser uma história de um outro colaborador, de um outro colega do time, isso inspira as pessoas. Dificilmente eu não sou da área de exatos, dificilmente eu guardo números. Aí você vai lembrar que 72,37% das pessoas costumam fazer isso ou aquilo. Para mim é um número assim, nossa, bastante, mas não vou lembrar do 72,37%. Mas se você me contar uma história que valide aquela mesma argumentação, com certeza eu vou me conectar e eu vou querer contar aquela história porque eu achei demais, fantástica, incrível. Eu vou querer repassar para outras pessoas também. Então, mais uma habilidade extremamente importante para você que é líder é treinar as suas histórias, é saber contar histórias de uma maneira que engaje as pessoas. E não só nas palavras, não só na construção da sua narrativa, mas na forma também. Eu não posso dizer uma história, vou contar uma história de um colaborador e ontem aconteceu uma história muito interessante aqui na empresa. Não, muito interessante. Aconteceu essa história muito interessante. É colocar vida nas palavras que você conta, que você expressa para as pessoas. E até um bom treino para isso é contar histórias para as crianças. Geralmente, nós pais contamos histórias para as crianças dormirem. Só que se você for um bom contador de histórias, seu filho não vai dormir. Ele vai ficar ansioso para saber qual é o final da história, vai estimular a criatividade. Então, é um bom termômetro aí para ver como que está a sua contação de histórias. Maravilha. Storytelling existem cursos, né, Fernanda? Só de storytelling, ensinando as pessoas a contar histórias, porque processos de venda que inclui a imagem pessoal. Sim. Né? Tudo é venda. Tudo é verdade. Venda. E assim, nós estamos falando de comunicação, e eu lembrei de um episódio aqui. Eu por muitos anos, devido até alguns diagnósticos meus, eu sempre tive a cara fechada. Então, eu sempre, quando estou trabalhando, eu ficava assim, ó. E o pessoal falava, não sei quem, fornecedor veio aqui, ficou com medo de ir na sua mesa. Tá. Nossa! Então, eu tinha essa coisa. E a partir de quando eu comecei a ver que era verdade aquilo, eu comecei a me policiar com relação a isso, né? Essa linguagem corporal do Wagner. E comecei a ficar, tipo assim, rindo mais. Entendi. Aí, por exemplo, eu gosto muito de palestras. Eu ia muito. Agora tem um tempo que eu não vou. Mas eu ia muito em palestras. E eu já ganhei 3 livros. Por quê? Porque quando eu estou numa palestra, eu passei a demonstrar com um sorriso. Então, se tá bom, eu fico olhando igual cara de bobo mesmo. Eu fico assim. E normal, eu não tô forçando nada, é meu jeito. Sim, é natural. E esses 3 palestrantes em eventos diferentes ali, no final da palestra, gente, eu ia sortear um livro aqui, mas eu vou dar para esse cara aqui, porque ele me contagiou do início ao fim da palestra. Tudo por causa do sorriso, de uma forma positiva, porque eu não gostava de ir para palestra, Fernanda, e ver aquele pessoal com cara de... vocês entenderam, muita gente que numa palestra fica com aquela cara... Séria? Você não sabe se está gostando, se não está gostando. Isso. E como eu comecei a fazer palestras também nessa época, eu ficava assim, gente... Você se sentiu na pele. Eu tenho que rir um pouquinho mais aqui para poder incentivar o cara também e tal. Então foi um conjunto de coisas ali. Tanto que aqui em Araxá, um palestrante, no intervalo do evento, ele virou e falou assim, vem aqui rapidinho, eu queria conversar com você. Aí ele me perguntou assim, eu reparei que você parava de rir o tempo todo, mas é porque você estava gostando? O que é? Aí eu falei para ele, não, estava excelente, tal. Aí ficou a encher a bola dele e tal. Então, assim, é uma forma que eu ajo hoje, né? Assim, com treinamento, eu fui... uma coisa que eu era visto com uma cara emburrada, mudei completamente. Completamente.
E que Isso que é legal, bacana. isso só aconteceu, Wagner, porque você teve essa autoconsciência. Por Sim, isso que ter autoconsciência do que eu faço e do que eu não faço na comunicação é essencial, porque aquilo que eu faço e que é bom, eu vou repetindo intencionalmente, com propósito. E aquilo que é ruído na minha comunicação, eu passo a eliminar, eu passo a ter isso. ali algumas alternativas para melhorar, como você fez. Isso aí. E a Janaína colocou aqui um comentário, né? A linguagem corporal também é importante na comunicação. Você tem um comentário mais sobre a linguagem corporal, Fernanda? Extremamente importante. Tem estudos que mostram que quando eu uso gestos durante a minha fala, eu aumento meu poder de influência em 60%. Ou seja, eu sou 60% mais convincente se eu movimentar as minhas mãos. Sabe aquele site do TED, TED.com, que são aquelas palestras com até 18 minutos de duração? Para quem não conhece, você pode digitar lá no TED.com, que você vai achar um monte de palestras, ou até no YouTube tem várias também. E pegaram, os estudiosos do Texas pegaram os vídeos que tinham menos visualizações e contaram o número de gestos e chegaram numa média. E fizeram a mesma coisa com os vídeos que viralizaram, que tinham muitas visualizações. Contaram os gestos, chegaram numa média. E conclusão da pesquisa, os que tinham muitas visualizações tinham o dobro de gestos do que aqueles que tinham poucas visualizações. Resumo da ópera, as pessoas gostam de ver quem fala mexendo as mãos e não quem fala assim travado, porque olha que estranho que é eu conversar com você sem fazer nenhum tipo de movimentação. Parece um robô, parece que eu estou lendo aqui algum texto, alguma coisa bem artificial. Agora, quando eu movimento as minhas mãos, eu trago mais vida. Eu consigo até ter uma voz muito mais expressiva, muito mais enfática, muito mais convidativa do que se eu ficar parada. É claro que os excessos também não são interessantes, porque se eu começar a fazer um monte de gesto desse jeito, parece que eu tô meio descontrolada, e a gente entra naquela história do descontrole emocional, que eu começo a movimentar demais as minhas mãos, e não combina com o meu assunto, a não ser que eu estivesse falando alguma coisa assim, e a pessoa ficou muito brava, e levantou, tem a ver com o assunto, mas nessa situação não combina com o contexto. Então, equilibrar essa movimentação com as mãos, e principalmente, quando que eu uso gestos? Quando eu quero enfatizar as ideias. Sabe quando a gente pega aquela caneta marca-texto, que você vai ali no livro que você está gostando, marca uma frase, marca uma palavra? É exatamente nesse momento da marca-texto aqui nas nossas ideias que eu uso um gesto, que eu mudo a minha voz, que eu coloco energia na hora de falar. E quando eu consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo, colocar energia na voz, usar gestos, movimentar as minhas expressões faciais, a minha comunicação é congruente. Corpo, voz e fala dizem a mesma mensagem no mesmo momento. E um bom treino para isso, Wagner, que aí as pessoas podem perguntar agora, né? Quem está assistindo aqui essa live. Ah, mas como que eu faço para perceber tudo isso agora? Melhor forma que todo mundo pode fazer. Todo mundo tem celular que filma hoje em dia. Você vai lá pegar o seu celular, vai colocar para gravar e vai falar alguma coisa. Você pode se apresentar. Pois, vamos lá, eu sou Fernanda de Moraes, sou fonoaudióloga, blá, blá, blá. Se apresenta. Depois você vai assistir esse vídeo e observar o quê? Primeiro você vai observar se a sua fala foi organizada. Você conseguiu se apresentar do jeito que você gostaria? Com começo, meio, fim? Primeira coisa. Segunda coisa, você teve vícios de linguagem, porque isso é muito comum na nossa comunicação. E o que são vícios de linguagem? São aquelas expressões que nós repetimos com uma frequência muito grande, muito intensa. Por exemplo, né, tá, ok, aí, esses são os vícios de linguagem. Se você falou uma vez, não tem problema. Agora, se você falou 17 em um minuto, ali temos um grande problema. Precisamos eliminar ao máximo esses ruídos, porque as pessoas passam até a contar 5, 7, 25 e deixam de prestar atenção no nosso assunto. Um outro vício de linguagem muito comum é a pausa preenchida por som, como hoje o nosso assunto é muito importante e nós vamos falar sobre a importância da comunicação durante uma venda. Aí você vai pensar assim,
Ih, acho que a Fernanda não sabe muito sobre esse assunto, tá aí meio em dúvida, pensando demais. Só que muitas vezes não é porque eu não sei que eu uso a pausa, é por um hábito, um vício de linguagem. Eu tenho o hábito de terminei uma frase, vou esticando para você não deixar de prestar atenção, então. Só que isso polui a informação, isso reduz a minha autoridade. Então, esse é um outro ponto que você vai observar. Depois disso, como foi a sua voz? Você teve uma voz com melodia, uma voz mais linear, porque aquela voz que fala desse jeito, parece estar sempre cansado, sempre desanimado, provavelmente não vai ser nada convidativo. Ou é uma voz que varia, horas para o agudo, horas para o grave, horas para o agudo, horas para o grave, com intenção. Além disso, a sua dicção. A dicção comunica muitas informações. E o que é dicção? É a pronúncia, é como eu abro a boca na hora de falar. O que é ter uma má dicção? Primeiro, quando eu falo com os dentes travados. Imagina eu falar assim com você, você vai pensar que ou eu tô um pouco mal-humorada hoje, ou eu tô assim, meio insegura, ou eu tô com uma baita dor de dente que eu não consigo abrir minha boca. Ou o contrário, que também é negativo. Porque se eu começar a abrir a boca desse jeito, você vai dizer, que metida esta Fernanda. Já viram aquelas socialites na TV? Como elas exageram na hora de falar e fica uma coisa artificial, né? Não é essa a nossa intenção, mas pronunciar com clareza cada som, para que as pessoas entendam sem fazer nenhum esforço. Além desses recursos, o que mais? A linguagem corporal, que você vai observar no seu vídeo. Como estava a sua postura de tronco? Ereta, caída, arqueada para frente ou elevada demais, assim, metido, também não é a nossa intenção, o peito de pombo, não, mas que você mantenha ereta, isso ajuda até na projeção da voz. Gestos, você movimentou as suas mãos durante esse vídeo? Para onde você olhou? Você ficou olhando para cima, pensando no assunto, olhando para baixo, desviando para os lados, ou você manteve o olhar na câmera? Você movimentou as suas mãos? Cada um desses recursos, quando você começa a observar mais, você vai melhorando a qualidade. E não é para observar só no dia da reunião, só no dia da apresentação. É no seu dia a dia, sabe? Mais informal possível. Tá em casa, contando uma história na hora do jantar, conversando com o filho, conversando com amigos. Observa essas movimentações que você faz, a sua postura. Claro que vai ser mais informal, né? Não é para todo mundo falar assim, como um palestrante, porque aí vai ficar uma coisa estranha. Mas respeitando o contexto e trazendo essas movimentações com harmonia. Eu tenho certeza que a sua autoconsciência vai aumentar do que você faz que é bom para você continuar fazendo e daquilo que não é tão interessante que você precisa melhorar, desempenhar melhor no seu dia a dia profissional. Ué, só dica top, viu, gente? Aí, ó, fiquem espertos. Pega o telefone, como a Fernanda falou, gente, e começa a testar, tem muitas pessoas aqui, ô Fernanda, que... Gente, desculpa. Tem muitas pessoas aqui que nos nossos eventos, elas começam a fazer cursos a partir daí, né? A partir do nosso impulso aqui, que nós fizemos aí desde 2018. E elas, às vezes, são tímidas na hora de falar. Depois de um tempo, eu vejo essas pessoas e elas estão, assim, totalmente desinibidas. Então, assim, eu tenho o costume de trazer para os eventos pessoas que estão começando na carreira, pessoas que têm um conhecimento maravilhoso, mas não têm o hábito de apresentar para alguém. E eu deixo a pessoa tranquila, assim, gente, é o seguinte, se gaguejar, não tem problema, o importante é você passar o conteúdo. Isso mesmo. Vai lá. E a pessoa vai tranquila e agradece, Wagner, obrigado por me deixar à vontade no palco, porque isso ajudou muito. Então, eu não tive essas dicas quando eu comecei. Então eu fui na prática mesmo, errando. Na raça. Hoje eu vejo uns vídeos meus antigamente e eu falo assim, gente, como que eu gravava aquilo? Que bom, né, Wagner? É tão bom olhar para trás assim e ver, nossa. Até na hora de falar, tipo assim, eu não tenho uma dicção ainda, porque eu sempre tive problema mesmo
na fala. Eu sempre, Hum, até minha adolescência, eu falava muito rápido demais, uhum, devido a outros diagnósticos que eu tive, mas aos poucos eu comecei a me policiar, uhum. depois de tanto bullying que eu sofria, e Ah, comecei a falar mais pausadamente. Então, assim, hoje entendi. eu falo um pouco embolado às vezes, assim, quando eu tô nervoso, não tem como, Aí acelera. acelera. Mas quando eu tô no Uhum. palco, que eu dando uma palestra, fazendo um treinamento, então eu já consigo fazer um pouco mais, melhorar a dicção. Não é a Sim. ideal ainda, mas com o treinamento do dia a dia, Claro, a gente você sempre pode vai. melhorar, com certeza, Isso, sempre pode lapidar isso que você falou. Muitas pessoas perdem oportunidades porque ficam esperando a perfeição. E a isso, perfeição não existe. Você precisa começar com o que você tem, do jeito que você está. É claro que não é para ficar acomodado, assim, ah, eu não tenho muita habilidade para falar em público, para fazer apresentação, mas eu vou falando assim mesmo, tá bom. O que importa é o assunto. Não, não posso pensar desse jeito. É sempre melhorando. A cada nova oportunidade, terminou a sua apresentação, sua reunião, é pensar, tá, na próxima reunião, o que, que eu posso fazer melhor ainda do que eu já fiz essa? E esse é um exercício contínuo por toda a nossa vida. Talvez você chegue ali na nota 9, que é o que você tanto quis, mas dá para chegar na 10. Então, vai sempre tentando melhorar alguma coisa, inovar, trazendo isso para as apresentações, para a sua comunicação, porque a comunicação ela é viva. A comunicação lá dos vídeos antigos, como você comentou, Wagner, não é mais a mesma de hoje, né? Meus vídeos antigos do YouTube dá até vergonha, porque eu começava assim: olá, eu sou Fernanda de Moraes, fonoaudióloga, mestre especialista em voz, blá 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 blá. Que chato, né? Imagina eu começar um vídeo desse jeito hoje, todo mundo assim, nossa, que chata, deixa eu sair disso. Então, eu tenho que mudar a minha comunicação, e é muito bom quando a gente olha para trás e vê que bom que eu comecei, é o que eu tinha, é o que eu sabia, e por isso eu consegui me desenvolver, e com certeza daqui 10 anos de novo, a gente vai olhar para os vídeos aqui de 2024, para essas lives, e nossa, que bom que a gente melhorou ainda mais, mas é sermos eternos aprendizes, sempre melhorando, e não deixe a sua vida ficar travada por você não ter, é a câmera, por não ter, essa habilidade desenvolvida, porque eu não sou um Obama, né? Não importa, você é você, tem a sua experiência que ninguém tem igual você, tem um conteúdo para você transbordar na vida das pessoas. Comece, só comece, e vai isso aperfeiçoando ao aí. longo do caminho. É isso aí, tem aquela máxima, né? Daqui a 5 anos você vai desejar ter começado hoje. Então, Exatamente. põe a mão na massa, começa a desenvolver sua comunicação, pega o telefone, como a Fernanda falou, grava ali. Eu sei que tem pessoas que têm vergonha de ver o que ele gravou. Eu conheço pessoas assim que têm vergonha de assistir aquilo que ela gravou. Mas eu sei, gente, assim, é difícil, mas você vai gravando e vai avaliando aquilo ali e pronto. Tem uma pergunta aqui, Fernanda, do Pedro Dias. Boa noite, Fernanda. Que abertura maravilhosa. Ele colocou lá no início. Por onde você recomenda iniciar os treinamentos de comunicação? Gostaria de me desenvolver melhor. Estou prestes a assumir um cargo de liderança e sou falho muitas vezes na minha comunicação. Uhum. Pedro, né? Pedro, Pedro, muito Pedro obrigada. Dias. Muito obrigada pela pergunta, extremamente importante. Minha sugestão é você começar se espelhando em pessoas que são boas na comunicação. E o TED, que eu havia comentado, é um prato cheio para isso. Não sei qual que é o segmento específico, a área que você trabalha, mas com certeza deve ter algum vídeo sobre este assunto no TED. E por que eu digo TED? Porque pessoas que falam muito bem, que têm domínio do palco, presença, que sabem variar a voz, que são extremamente planejados, estruturados numa apresentação, que participam do TED. Então é um prato cheio, porque isso ativa até o nosso neurônio espelho. A gente assistindo pessoas que falam bem, convivendo com pessoas que falam melhor do que a gente, isso serve de incentivo para a gente também melhorar a cada dia. Além disso, além de se espelhar nessas pessoas, de estar nessa mesa, nessa ambiência, é você também procurar se desenvolver. E a recomendação que eu fiz de gravar o vídeo, extremamente
extremamente valiosa. Outra recomendação é mandar áudios no WhatsApp, porque a gente manda aqueles áudios no WhatsApp, só que às vezes não escuta o que você mandou. E mande, depois escute, com este ouvido apurado de como está a minha voz, como eu poderia ter começado de uma maneira melhor. Será que eu fui objetivo? Ou será que o meu áudio teve 7 minutos e meio? Ai, socorro, né? Eu preciso ser objetivo, eu preciso saber desenvolver o assunto, mas num tempo que seja mais curto, para justamente ter uma comunicação mais concisa, mais direcionada. E são alguns atributos que dá para todo mundo fazer em casa. Todo mundo pode melhorar a oratória em casa, usando o seu celular, que é um dos principais recursos que nós temos hoje, mandando mensagem de WhatsApp, ouvindo, escutando, tentando melhorar numa próxima oportunidade, a mesma coisa, gravando vídeos com seu celular, assistindo e se espelhando em pessoas que sejam muito boas. E claro, que percebendo que mesmo assim dá para melhorar, você precisa de um acompanhamento com um profissional, que é exatamente o que eu faço e vários outros especialistas também fazem, que é a mentoria individual. Eu tenho diversas soluções, até já aproveitando aqui, Wagner, para expor um pouco da VoiceCare. Fica à vontade. Tem as soluções que são na plataforma, que tem aulas gravadas, que você assiste no seu tempo, faz os exercícios, tem uma série de práticas. Tem outros formatos que tem a aula gravada mais o meu acompanhamento ao lado, para justamente te ajudar nessa análise, nesse desenvolvimento. Tem a mentoria 100% individual comigo, personalizada. Para quê? Para que juntos a gente consiga traçar uma linha, um plano de ação para atingir o objetivo que você quer. Porque o resultado do aluno, o resultado do mentorado é o resultado do mentor. Todo mentor, todo professor, todo coach precisa que o seu aluno tenha resultado, senão não serve para nada o que a gente faz, né, Wagner? É isso aí. E fica a dica, tá, gente? Vale a pena. Ô, Fernanda, coloca no chat privado para mim aqui o link, o site da VoiceCare. Coloco. Que eu já coloco para eles aqui também. Fica mais fácil para eles poderem digitar, acessar, conhecer um pouquinho mais. E as minhas redes sociais, que nas redes tem conteúdos todos os dias. No Instagram, todos os dias tem conteúdo, todos os dias tem vídeo, tem dicas, tem passo a passo. O canal do YouTube, eu vou colocar aqui, ó. Pode falar, pode colocar. O Instagram é o Fernanda de Moraes Oficial. O YouTube, que tem mais de... Olha, a gente já tá com quase 700 vídeos já, bastante vídeo. Nossa Senhora. Que é o canal Posicione-se. Posicione-se. E esses dois canais já tem playlists também no YouTube. Então tem playlist para quem faz reunião, para quem quer melhorar a sua oratória, para quem quer exercício de dicção. Dá para todo mundo se desenvolver. Tem muito conteúdo bom hoje na internet que dá para a gente aproveitar. Uai, que maravilha, excelente. Então vamos ao seguinte, ó, nós já estamos beirando aqui as perguntas que eu separei aqui para Fernanda, gente. Eu não consegui fazer nem metade. Ano que vem ela tem que voltar aqui. A gente marca de novo, claro. Mas vamos para o seguinte, você consegue dar alguma dica, algum truque para melhorar a comunicação das pessoas, assim, que elas possam começar a fazer amanhã, hoje à noite, amanhã de manhã? Com certeza. Primeiro truque, um dos mais importantes que ajudam não só a melhorar a voz, a melhorar a dicção, a melhorar o vocabulário, é a leitura. Não tem como a gente fugir disso. A leitura em voz alta. Eu não posso pegar um livro e ler assim: era uma vez um profissional executivo de uma empresa, mas você vai ler como se você fosse um apresentador de telejornal, porque o apresentador lê o teleprompter, que vai passando ali o texto, as notícias na frente da câmera, só que ele lê com tanta naturalidade, com tanta espontaneidade, que parece que ele está falando sobre aquele assunto, improvisando sobre aquele assunto. É dessa forma que você vai ler, colocando essa emoção. Então vai pegar o livro, era uma vez um grande executivo de uma empresa multinacional que estava passando por uma dificuldade. Coloca esta emoção na sua leitura, em voz alta. Eu tenho certeza que você vai melhorar a sua comunicação, melhorar a sua oratória. Ué, boa, hein? Como se você estivesse contando uma história para uma criança ou uma coisa assim, né, Fernanda? Isso mesmo, exatamente. Colocar vida. Uai, que maravilha, gente. Fernanda, até a próxima. Excelente finalzinho de ano para você. Obrigada. 2025 aí maravilhoso.
Muito obrigada, Wagner, a cada um de vocês também. Boas festas e que 2025 seja muito próspero em tudo que vocês fizerem. Isso. Maravilha. Um abraço, Fernanda. Um abraço, Outro. Tchau, pessoal. tchau.